Hoje nós vamos falar sobre o Copérnico Sentinel-2 no MSI, na sua condição de um produto no nível 1C. O objetivo da gente falar dessa ferramenta e a utilização deles é em especial para a gente poder entender conceitualmente o que é essa ferramenta e o comportamento dela. Haja vista que uma das formas que a gente tem de obter imagens é através do cubo de dados do INPE. E dentre as opções que nos são dadas para obter as imagens, nós vamos ter a opção de trabalhar com o produto no nível 1C, o produto no nível 2A e no caso o Sentinel-2 no seu nível C e o Sentinel-2 no seu nível 2A. Existem outras opções, mas essas são as que nós utilizamos com mais frequência. Então, para que a gente possa entender o uso por que nós estamos usando, é importante a gente entender a composição. Por isso que a gente está realizando a apresentação deste vídeo, Então, primeiro, a nossa ideia é justamente entender como que as imagens de satélites multiespectrais, e aí já guardemos esse conceito, porque ele é um conceito importante, Nós vamos estar trabalhando com um desenvolvimento em várias bandas, em espectros, e também entender essa imagem do satélite multiespectral e a reflectância no topo da atmosfera, que também aí é um outro conceito importante, que é o topo da atmosfera, porque nós vamos ver que esse produto aqui ele trabalha nesse contexto. O 2A, nós vamos gravar um vídeo também falando do Sentinel-2 no seu produto nível 2A, ele tem um comportamento semelhante, mas com algumas acurácias, com alguns trabalhos a mais do que o nível 1C. Então, a gente vai entender esse conceito no topo da atmosfera para o nosso objetivo, que é fazer um monitoramento agrícola e ambiental. Então, a primeira coisa é entender o que é Copérnicos Sentinel-2 MSI. Primeiro, estamos falando de Copérnicos, é um programa que foi desenvolvido com a missão de observar a Terra, É um programa da União Europeia e ele se dedica a monitorar a superfície terrestre. As designações que se tem de MSI é o sensor que é utilizado, MSI porque é um sensor multiespectral, é um instrumento multiespectral. O 2 porque são dois satélites trabalhando, no caso o Sentinel-2A e o Sentinel-2B, e eles trabalham de forma conjunta com o objetivo de aumentar a frequência de revisita para a captação das imagens. E de forma bem prática, direta, ele serve as principais aplicações dessa ferramenta, a agricultura, e aí por isso é importante para nós, para o trabalho que a gente desenvolve, os recursos hídricos, observar a capacidade dos recursos hídricos, identificar áreas de rios, de mares e tudo mais. Observar também os níveis de expansão urbana, utilizado também para fazer a relação entre florestas e desmatamento, observar também queimadas e observar a biomassa e vigor da vegetação através também do cálculo do NDVI, que nós vamos ver mais lá na frente. E já falamos em outros vídeos a respeito dele. Então, como eu falei para vocês, guardarem o conceito de multiespectral, por quê? Porque nós estamos diante de uma realidade em que o sensor ele não vai tirar uma fotografia comum, como se nós estivéssemos pegar uma máquina fotográfica que vai utilizar o espectro eletromagnético do visível, vai compor as bandas do azul, verde e vermelho
e vai sair uma fotografia comum, né? Como se eu estivesse tirando uma foto. No caso aqui, nós vamos estar diante de um processo de um instrumento multiespectral em que vai haver a composição das bandas e das ondas que a gente vai precisar observar. Então, primeiro, nós vamos ter que no Sentinel, o que ele faz? Ele vai utilizar o azul, verde e o vermelho, que são o campo do visível, o espectro eletromagnético, mas também vai usar o infravermelho próximo e também vai utilizar o infravermelho de ondas curtas. E aí nós vamos ter até 13 bandas que vão do visível até as ondas curtas, né? O infravermelho de ondas curtas. E como é que ele se comporta, né? Então nós vamos captar a radiação, né, solar. A radiação vai ser captada pelo sensor. O sensor ele vai usar um processamento radiométrico. A partir desse processamento radiométrico vão ocorrer correções geométricas essas feitas através de ortorretificação. Nós vamos já falar a respeito desse conceito. E a partir dessa composição nós vamos obter um produto, que é um produto nível 1C, que vai estar na base da reflectância do topo da atmosfera, né? E aí eu falei também a importância de guardar esse conceito. Por quê? Porque esse produto, o fornecimento das imagens que vem através dele, a reflectância ela é ortorretificada no topo da atmosfera. O georreferenciamento ele vai ser vai trabalhar com essas imagens ortorretificadas no topo da atmosfera, e a partir daí é que vão ser, né, analisadas, elas já vão estar, no caso, prontas para o uso em ambientes de sistemas de informação geográfica. Então, nós vamos estar diante de um processo de reflectância ortorretificada no topo da atmosfera. Eu estou dando destaque para isso, porque quando a gente for falar de um outro produto do Sentinel, ele tem um comportamento um pouco diferente. Então, ó, aqui o que vai acontecer, né? O sensor ele vai registrar a radiação, depois que ela interage com a superfície e atravessa a atmosfera 2 vezes. Por isso que o sinal ainda sofre a influência atmosférica. Então aqui a imagem, está ali o Sol, aqui nós temos a atmosfera tem várias camadas, e aí, de acordo com a composição da atmosfera, e aí são vários, né? Vários elementos para compor a atmosfera, gases, aerossóis, e aí conforme toda essa interação, a radiação ela vai ter um comportamento de espalhamento, absorção e transmissão da radiação diante dessa composição que está na atmosfera. E aí o Sentinel-2, na sua condição de produto nível 1C, ela vai ainda receber essa carga, né? Ela não vai ter um trabalho de correção atmosférica. Então, ó, vejam que ali nós vamos ter a atmosfera, embaixo a superfície terrestre, né? E o sinal que esse satélite vai observar vai ser o resultado da reflectância da superfície, porém com os efeitos atmosféricos, ou seja, ainda vai sofrer a influência, né, dos componentes atmosféricos. Então, no caso, o topo da atmosfera, ele vai ser igual à reflectância real da superfície, né? Então, só que aí precisam ser considerados vários fatores. E aí, por que eu falei isso para vocês? Porque quando a gente for fazer a comparação com o produto de nível 1C e o produto de nível 2A, no nível 1C nós vamos ter um satélite atuando no topo da atmosfera, e no nível 2A, esse satélite ele vai atuar, porém,
fazendo correções atmosféricas, para depois poder entregar o resultado da reflectância da superfície. Então, se fizer uma comparação entre o nível 1C e o nível 2A, nós vamos perceber que no nível 1C, nós vamos estar trabalhando da reflectância no topo da atmosfera. E no caso do nível 2A, não vai estar no topo, vai estar na base da atmosfera. Então, aí ele vai, porque devido às correções atmosféricas que são feitas, ela vai apresentar reflectância de superfície com base na base da atmosfera. E a atmosfera no nível 1C vai influenciar o sinal. No caso do nível 2A, vão ser feitas correções e essas correções aplicadas vão dar o resultado. No caso do nível 1C, a correção atmosférica não existe aplicação de correção atmosférica. E no caso do nível 2A, ele vai fazer uma compilação entre datas e locais, vai comparar datas, vai tirar sequência de datas para poder dar o resultado. Então, quando a gente está observando o nível 1C, nós vamos estar diante de algo que vai ser útil para análises, né, diversas e visualizações, porém não tão aplicáveis quando nós queremos trabalhar com dados mais quantitativos. E para o que a gente desenvolve, para o trabalho que a gente desenvolve, por exemplo, para nós, como nós precisamos de análises quantitativas, quantificar as coisas, é preferível usar o 2A, porque ele vai ter uma acurácia bem maior do que o produto que está no nível 1C. E o que é esse conceito de ortorretificada? Por que ele é importante? O que importa fazer a retificação? É importante a gente lembrar do conceito de geóide, né? O nosso planeta é uma geóide, né? Então, o que acontece? Nós, quando o satélite recebe, né, quando o sensor recebe as informações e gera a imagem, essa imagem ela é bruta, né? E nessa condição de imagem bruta, ela tem distorções geométricas significativas que são causadas, né, por situações altamente naturais, que estão relacionadas com relevo, declive, ângulo de observação, a geometria de aquisição. Então, para que a gente possa dirimir e fazer a correção dessas distorções, a gente trabalha com uma imagem ortorretificada, ou seja, a ortorretificação ela vai reposicionar os pixels usando a órbita do satélite, ou seja, a geometria do sensor e um modelo digital de elevação. Ela vai utilizar esses três componentes, órbita do satélite, geometria do sensor e um modelo digital de elevação que vai permitir melhorar a precisão espacial da minha imagem. Com isso, o resultado que eu vou obter é pixels em posição geográfica correta, prontos para ser utilizados em sistemas de informações geográficas. Se eu não tiver a ortorretificação, uma mesma propriedade pode aparecer deslocada entre cenas de datas diferentes. E aí lembremos que nós estamos trabalhando aqui, né, numa condição de comparação de datas. E se esse deslocamento ocorrer, vai comprometer as comparações temporais. Então, a partir do momento que existe a combinação, as camadas são combinadas, os pixels são posicionados, a ortorretificação é feita e a posição geográfica passa a ter, né, estar numa condição mais correta, a gente vai poder obter o shape da propriedade, nós vamos poder obter os limites municipais, vamos poder trabalhar com a elaboração do CAR, né, que é o Cadastro Ambiental Rural, vamos poder identificar estradas, hidrografia, mapas de solos, como a Embrapa vem desenvolvendo, né, o mapa de solos da Embrapa, o mapa SOI,
O zoneamento agrícola de risco climático também vai ser beneficiado por essa condição. A identificação das bacias hidrográficas e o Map Biomas, que é um site que utiliza basicamente informações da vegetação para analisar uso e cobertura do solo. Lógico que o Map Biomas não se restringe a isso, é muito maior, né? Mas aqui para ficar a nível de informação. E aí, como eu falei no slide anterior, né, as 13 bandas espectrais do instrumento multiespectral, do sensor, né, eles vão ter aí diferentes bandas. Eu não vou entrar aqui, né, nos detalhes dessa condicionante, mas vocês vão ver aqui, né, que as resoluções espaciais elas podem ter de 10, de 20, de 60 metros. Para nós que trabalhamos com a análise dos encarregados, né, o trabalho que a gente vem fazendo, a gente precisa de uma precisão de 10 metros. Em 10 metros, o que é que ele faz? Ele usa ali o espectro do visível, né, o espectro eletromagnético, junto com o infravermelho próximo. Né? No caso dos 20 metros, tem as ondas curtas, o infravermelho de ondas curtas, né? E ali no de 60 metros, vocês observam que já tem aerossol, vapor d'água, cirros, que são composições já envolvendo a questão atmosférica, a composição de nuvens, a composição de outros elementos que tem na atmosfera. Não vou me aprofundar aqui nessa ideia, que não é, pelo menos não agora, a ideia de aprofundar a respeito disso. E aí, um outro elemento, já na maioria dos nossos vídeos a gente vai falar a respeito, né, pelo menos nesse primeiro momento, da curva NDVI, né, porque o infravermelho próximo, ele, através da curva NDVI, a gente vê a importância desse conceito de infravermelho próximo, né, a importância dele. Por quê? Porque o infravermelho próximo, ele vai ser o elemento utilizado para se calcular a curva do NDVI. A curva do NDVI, olhando ali a fórmula, né, vocês vão ver que nós temos a banda do infravermelho próximo subtraída da banda do vermelho e no denominador somado esses dois fatores. Em cima eles são subtraídos e embaixo eles são somados. E aí a gente vai observar que uma vegetação saudável, ela apresenta justamente uma absorção alta na faixa do vermelho e uma reflectância alta na faixa do infravermelho próximo. E quando a planta está estressada ou tem problemas de solo ou vários problemas, a gente vai perceber que tanto ali o vermelho ele vai absorver pouco e o infravermelho próximo também vai refletir pouco, né? Então, esse é um parâmetro que nós vamos utilizar, né, no outro vídeo que nós falamos lá a respeito da curva NDVI como um dos componentes das análises que a gente faz, né? Lá a gente fala um pouco mais a respeito dessa composição. Fica aí a dica para assistir o outro vídeo, que é um vídeo bem interessante também, trata de alguns outros conceitos envolvidos aqui. E aí aqui, né, nós vamos ver uma curva de NDVI de um ciclo agrícola. Né? Vejamos que a curva de referência da NDVI ela vai de -1 a +1, né? E aí mostra que vegetações mais saudáveis ou vegetações mais densas, elas apresentam a curva NDVI próximo de 1, e aqui, né, mostrando uma curva a princípio de uma cultura se desenvolvendo naturalmente, chegando ali no momento máximo de desenvolvimento e depois naturalmente passando pelo processo de senescência até a colheita, né? Muito típico aqui das culturas aí do milho, da soja, né? Quando se trata de questões agrícolas. É lógico que em vegetações florestais esse comportamento ele também toma essa forma,
mais de um comportamento. E as curvas de referência aí dependem muito, né, de cada tipo de vegetação, se é lavoura temporária, se é pastagem, se é floresta. E também, só para citar aqui, não vou me adentrar em outros índices, porque o que a gente utiliza mais é o NDVI, mas existem, né, outros índices também que, combinando as bandas do Sentinel, é possível, né, monitorar os diferentes fenômenos da superfície, né, utilizando a vegetação, a água, queimadas, a relação entre umidade e vegetação. Também não vou aqui me aprofundar, não é nesse momento, pelo menos, a ideia é se aprofundar nesses índices aqui. Aqui é um momento mais de apresentação, né, de um momento conceitual, para que a gente possa chegar até o vídeo onde a gente vai fazer a aplicação desses conceitos na prática. E aí, né, como todo e qualquer satélite, qualquer captação de imagem, existe também um desafio, né? Vários desafios, na verdade. Para nós, inclusive, que trabalhamos com Proagro, os desafios são ainda bem grandes, porque é muito inicial a precisão que a gente realmente necessita, que é chegar e avaliar através de uma imagem de satélite uma propriedade, não só uma região, né? E com certeza a gente precisa de uma acurácia e elementos mais assertivos ainda. Então, quando se tem o sensor óptico e nesse sensor óptico houver uma nuvem entre o satélite e a superfície, a informação do solo ela pode ficar parcial ou totalmente bloqueada, né? A gente vai poder, quando tiver um momento prático, quando a gente trabalhar a captação de imagens, a gente vai poder ver isso aí mais de perto, né? E então, devido a isso, é importante escolher uma imagem mais próxima da data desejada, que a gente vai ver que existe. Quando a gente está trabalhando no cubo de dados do INPE, as imagens não são diárias. Agora tem outras ferramentas que nós utilizamos, até pelas nossas necessidades, porém são mais restritas, mas eu vou falar sobre ela também. Vou fazer um vídeo que é falando sobre o Planetscope, a constelação, né, de satélites, que é utilizado pela plataforma do Brasil Mais, que nos permite ter imagens diárias, né? Então, por exemplo, coisas que a gente precisa observar é a cobertura de nuvens na cena, as sombras de nuvens, o período que a gente está analisando, as nuvens que estão sobre a área de interesse, para poder a gente ver qual que é a qualidade geral da cena e ver o nosso interesse real. Porque, por exemplo, eu quero analisar uma propriedade no dia 15 de maio. Eu tenho uma cena do dia 14 que está totalmente encoberta. Ela pode ser bem menos útil que uma cena do dia 18/7, né? Que a cena do dia 18/7 está sem nuvens. Então a gente precisa ter essa sensibilidade para também analisar esses fatores. E resumindo, né, aqui a nossa aula falando sobre o Sentinel-2 MSI, né, Copérnicus Sentinel-2 MSI, nível 1C, com imagens ortorretificadas, né? O Copérnicus ele é um programa europeu de observação da Terra. O Sentinel-2 MSI é um sensor multiespectral com até 13 bandas. O nível 1C quer dizer que é um produto ortorretificado de reflectância no topo da atmosfera. E a ortorretificação é a correção geométrica para o uso confiável em sistemas de informações geográficas. Então, quando a gente fala nível 1C, nós estamos falando da influência atmosférica ainda presente, porque nós estamos analisando uma imagem que está sofrendo a influência dos componentes do topo da atmosfera. Se nós avançarmos para um nível 2A, e vamos falar no próximo vídeo a respeito dele, nós vamos estar diante de uma reflectância de superfície. Nós vamos estar analisando a base da atmosfera, porque são feitas correções atmosféricas, são aplicadas correções atmosféricas no uso, né, do Sentinel-2 no nível 2A. É isso aí,
fico por aqui. Agradeço aí a quem assistir o vídeo. Quem puder se inscrever no canal, deixar um like para a gente continuar crescendo e continuar produzindo conteúdos dessa natureza. Até a próxima.